Olá, galera. Meu nome é Ingrid Vanderlinden e estou aqui com as minhas amigas. Luciana Guedes. Rosana Firmino. E hoje nós temos um episódio muito interessante que é sobre como lidar com a pandemia e como ter equilíbrio emocional em tempos de pandemia. Bom, a nossa convidada de hoje é a Natália Silva. Ela é psicóloga pós-graduada em análise do comportamento aplicada e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas polêmicas psicológicas que a gente está vivendo em plena pandemia, né? Muitas dúvidas, o que fazer, como se manter equilibrado nessa pandemia. Bom, Natália, muito obrigada. Hoje a gente vai ter muitas perguntinhas para você. Obrigada pela participação. Estamos aqui para fazer muitas perguntas. Pessoal, preparem aí o seu divã. A gente vai fazer bastante pergunta para a Natália. Muito obrigada pela participação. Oi, gente, tudo bem? Eu que agradeço. E vamos lá, né? Vamos lá nas perguntas. Isso aí. Natália, a primeira pergunta que não poderia faltar. Acho que é uma resposta difícil, mas é preciso perguntar como manter o equilíbrio nessa pandemia, com tantas notícias, com tantas perguntas, com tantas dúvidas, com tantas novidades. Gente, uma pergunta, né, complexa, com uma resposta também complexa, né? Eu tento sempre pensar que quanto mais habilidades para se adaptar às novas situações a gente desenvolve, a gente tem, melhor é a nossa adaptação e melhor é o nosso equilíbrio, né? Tem uma frase do Darwin que eu gosto bastante, que é: não é o mais inteligente que sobrevive, sim o que se adapta melhor, né? Nesse tempo de pandemia, de notícias, cada dia uma notícia pior que a outra, né? Em relação à política, que a gente não precisa se adentrar, né, aqui, mas a política, as questões raciais, as questões econômicas, né? Tá todo mundo vivendo uma situação crítica, né? Se é isso que a gente pode dizer. Então, eu imagino que quanto mais a gente desenvolve habilidades para se adaptar às situações, às novas realidades, né, que a pandemia trouxe, que o trabalho nos proporciona, que a vida em convívio, né, com as outras pessoas, com as nossas famílias, melhor estaremos equilibrados, né, estaremos mais equilibrados nessas situações todas que estamos vivendo. Acho que é isso. Eu tô super querendo manter o meu equilíbrio. Tô tentando. É como a gente falou no outro podcast, né? Esse ano a meta não é nem emagrecer, corta emagrecer, é sobreviver. Ou seja, Deixa para o namastê. ano que vem emagrecer. Sim, Vamos exercitar o sobreviver. namastê, porque é a melhor coisa que há. Sim, sim, sim. Olha, eu vou quebrar um pouco o protocolo, que está dizendo aqui: temos escutado das pessoas. Temos não, eu também estou sofrendo isso. Eu estou trabalhando mais na quarentena do que antes. Por que isso acontece, Nath? Chamo Nath, é Natália. Pode A chamar, intimidade já. pode chamar, eu até prefiro. Então, o que acontece, né? Quando você sai para trabalhar, você tem uma rotina que é seguida, né? Bem rigorosamente, né? Então, você tem um ritual, você levanta, você faz algumas coisas, né? Cada um aí tem a sua especificidade, mas você pega, faz aquilo, sai, chega lá no trabalho, faz aquilo que você propôs a fazer, o que você precisa fazer, as metas que são impostas, e você vem embora. Depois de um tempo, acabou. É claro que muitas vezes, né, a gente tem muitos dados de pessoas que trazem trabalho para casa, para terminar, para fazer alguma reunião extra, alguma coisa, mas você, teoricamente e praticamente também, você tem um tempo de trabalho, né? Você tem um tempo que você está lá. Quando você chega em casa, você vai fazer outras coisas. Você pode até trabalhar, mas você vai fazer outras coisas. Geralmente o seu celular não toca, porque você já saiu, né? Você já saiu do trabalho. Às vezes a pessoa até ela precisa de alguma coisa de você, né? Mas você não é tão urgente, não é uma coisa assim tão importante, ela espera até no outro dia no horário comercial, né?
E isso, trabalhando em casa, é muito mais difícil, porque é muito mais difícil você fazer uma rotina. Primeiro, que o trabalho está ali, né? Ali na mesa. Então, aí você, às vezes, acorda mais tarde, aí, às vezes, demora mais para tomar café, aí você começa a trabalhar, mas aí depois você para porque você tem alguma coisa, alguma intercorrência ali na sua casa, né? Eu que estou mudei há pouco tempo, então, assim, vem alguém arrumar não sei o que no banheiro, aí você para de trabalhar, aí você vai lá, e depois você volta, e o que acontece? Por que parece que você trabalha mais? Às vezes porque pode ser que está trabalhando mais mesmo, mas você não tem um tempo delimitado para o trabalho. Então, eu percebo que às vezes a gente começa a trabalhar mais tarde, e ele se estende esse trabalho. Inclusive, quando a gente trabalha em equipe, né, em algumas situações, as pessoas acabam mandando mensagem, acabam se comunicando pós-horário. Você não tem ali um horário delimitado de almoço, você não tem um horário delimitado para terminar esse trabalho e nem para começar. Né? O que é bom se você for pensar em alguns aspectos. Né? Você pode dormir mais, pode descansar. Teve um dia que você, né, foi dormir mais tarde, então você pode descansar mais, ou você tem algum compromisso, você pode fazer ali no meio do seu trabalho, que não vai atrapalhar, mas depois você vai ter que cumprir essa meta. E aí se estende. Né? Então, acaba que você trabalha durante mais tempo. Eu não sei se é trabalhar mais, mas você trabalha durante mais tempo. E isso, um dia, 2 dias, uma semana, você leva, né? O corpo leva. Mas depois, né, que nem a gente já está meses assim, você tem essa impressão mesmo, né, que está trabalhando mais. E como a gente está numa rotina mais desorganizada, né, apesar de a gente tentar se organizar, isso é bastante importante, mas eu falo por experiência própria, eu tenho mais dificuldade de me organizar no tempo. Eu acabo fazendo coisas à noite, terminando coisas à noite, aí às vezes parece que eu não cumpri a minha meta daquele dia, ou deixei coisas para fazer, eu demoro mais, né? E eu vejo isso, inclusive lá no meu trabalho, as pessoas acabam demorando mais para fazer coisas que antes, lá no trabalho, naquele ambiente mais controlado, você fazia em menor tempo. Né? Então, é uma impressão que está trabalhando mais, né? E pode ser que ela seja verdadeira por conta de todas essas dificuldades que a gente tem, né, no dia a dia. Gente, é importante até, só pegando o gancho disso que você está falando, porque olha o tanto de coisa que isso desencadeia, né? A falta de organização, a importância de um ambiente organizado, eu tenho particularmente isso. Se eu tenho o meu ambiente o ambiente que eu trabalho está desorganizado, por exemplo, meus papéis, minhas canetas, não sei o quê, eu fico desorganizada. Eu tenho essa sensação. Entendeu? Então, isso até para a pessoa que estuda e trabalha, ou que só estuda, ou que trabalha, a gente tem vários tipos de ouvintes aqui, então é importante a gente trazer essas realidades também. Isso ajuda também, ajuda, né? Contribui para desencadear outros sentimentos e a gente se sente assoberbado, ansioso, né? Eu acho que desencadeia outras coisas também. E o acúmulo de tarefas, quando você vê, você está nervoso porque a sua casa também está bagunçada, o seu serviço está acumulado, você se sente ali naquele tumulto de coisas que você viu que seu dia não rendeu, um sentimento de você culpa. remou e não saiu do lugar. Exatamente. Né? É um sentimento de culpa diário. De culpa. Total. Eu, no início, eu me senti assim, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho uma casa para arrumar, eu tenho trabalho para fazer, e o negócio não está andando, e eu tenho que ter disciplina, que é difícil, gente, é difícil você ter disciplina, não é fácil, não é Amiga, fácil. você quer um abraço virtual? Eu te dou. Não é verdade. Vai, senta no divã, pega o lenço, puxa o lenço aí, colega. Vamos sentar. Vou tirar o lenço. Senta aí junto, vamos chorar, porque é isso. Eu acho que todo mundo passou por isso. Alguns se adaptaram, outros não. Né? Outros ainda estão chorando, ainda estão no lenço. Porque após 3 meses, meu amigo, né, a gente tem que dar um jeito.
Vai se né? A gente adaptando, vai se adaptando, pega a Uhum. rotina ali, não sei o quê, porque a gente tem que dar um jeitinho nisso aí, porque não tem jeito. Então, realmente, a gente, no nosso outro podcast que a gente fez com a Laura, sobre os dados, a Laura falou uma coisa que eu não vou esquecer. A gente não teve nem tempo de se despedir do normal. É verdade. Então, a Você gente, foi de uma hora para outra, a gente né? teve que arranjar um jeito. E Sim, aí a gente agora está tendo que se adaptar, né? É sim. verdade. E você traz uma fala que é muito, muito, muito importante, que é o ambiente, né? A gente acha que nós somos muito diferentes por conta de coisas que trazemos, por conta do passado que vivemos, por conta da família que nascemos, mas o ambiente, ele é poderosíssimo, né? Ele influencia muito no nosso comportamento, nos nossos sentimentos, nas emoções, e inclusive no rendimento, né? Gente que, por exemplo, trabalha, estuda, né? Você tem várias aí, funções. Quando você está trabalhando, você está ali no seu trabalho. Você sai do trabalho, você vai estudar, você chega lá naquele ambiente, ele está todo preparado para você estudar. Fazendo isso em casa, você tem que fazer a transição, né? E as transições, elas são mais complicadas. As transições. Eu vejo isso, assim. Você está trabalhando, aí depois que você trabalhou, você tem que guardar, você tem que organizar, aí você vem estudar, e aí a televisão está ali. Os distratores também são muito próximos, né? O celular, a televisão, as pessoas na sua casa, quem tem filho, quem tem marido, né? Quem tem família, mãe, pai e irmão. Então, são muitos distratores. Quando você está lá no ambiente de estudo, você tem ali os colegas que estão com o mesmo objetivo, né, seu, e o professor com o objetivo de te ensinar. É isso, pronto, acabou. O ambiente é limpo. Quando você está em casa, não. Né, você E tem um monte de distratores. importantíssimo isso que você falou, Nath, porque a grande dificuldade que nós estamos vendo dos estudantes é o seguinte: muitos deles tinham ambientes de estudo, né, os cantinhos de estudos que eles tinham, e Perfeito. agora, de repente, eles estão tendo que estudar em casa. Alguns deles têm o seu quarto, o ambiente de estudo deles, outros não têm esse ambiente de estudo, e lá mora o irmão, a tia, a sogra, não sei o que, não sei o que. E nem Papagaio. sempre essas pessoas compreendem o que é Compreende. estudar, Exatamente. sabe? Além de você ter que lidar com todas as angústias, né, de concurso suspenso e etc., você tem que lidar com essas pessoas todas ao redor, que não é fácil, a gente sabe disso. Então, é muito complicado. Você, de repente, você imagina, já é difícil, o estudo solitário já é complicado, você ali tanto com aquele tanto de gente, fazer com que aquilo renda, não é fácil. Então, guerreiro, a gente está junto com vocês, não é fácil, a gente sabe disso, mas a Nath vai dar umas dicasinhas aí mais para frente para a gente sobreviver. Lembre-se, é só sobreviver, só se preocupe em sobreviver. E você traz mais uma coisa muito importante, que é o concurso suspenso, né? As provas suspensas. Você está se preparando, mas você não tem ali uma data, né? Você não tem ali um objetivo concreto para aquilo. Oh, não, eu preciso fazer isso, preciso me automotivar aqui, porque até tal dia você tem uma meta para cumprir. A Já meta está na definido. vida. A meta, muitas vezes, uma meta não muito difícil de alcançar, uma meta alcançável, que a gente fala, ela estimula, né? Ela automotiva a pessoa. Quando você não tem essa meta, então, assim, eu vou estudar, mas pode ser esse ano, pode ser o ano que vem, não sei. Dá uma relaxada. Isso também é desestimulante para a pessoa que está ali, né, fazendo aquilo, pensando num objetivo, porque você não tem um objetivo ainda, você tem um objetivo, mas ele é muito longo, a gente chama isso de você vai ter aquela recompensa boa, mas ela está muito atrasada, você não sabe quando ela vem. E aí, o próprio estudar, ele não é reforçado, ele não é... Desestimulante. Exatamente. Ou seja, saudade da cabine de estudo, né, minha filha? Não, e outra coisa também, muitas vezes são essas incertezas, esse prazo que é longo,
e também você precisa compartilhar o espaço com outra pessoa que está trabalhando também. Além de você estar ali tentando focar no estudo, você precisa compartilhar o espaço com um familiar que está trabalhando em home office, né? Então, quer dizer, você está ali escutando a pessoa falar no telefone, falar de outros assuntos que, de uma certa forma, te tira do foco completamente. Então, assim, Sim, é bem complicado mesmo. muitos distratores, né? Ah, muito, demais. E, Nath, me diz uma coisa, conta aí para nós. Quais são os efeitos psicológicos desse isolamento social? Nossa, né? Aí a gente vai ter assim ó, uma gama gigantesca. A gente vai ter desde algumas coisas que vocês até já disseram, né? De desorganizar. Aí eu estou desorganizada, eu estou improdutiva, né? Do lencinho aí, né? Chorando aí porque não está conseguindo cumprir as próprias metas, né? Que você mesmo colocou, metas que você tem de estudo, metas que você tem de trabalho, enfim. Mas a gente vai ter, né, esses sentimentos, assim, de forma mais leve, que não te paralisam, mas que acabam trazendo desconforto, né, no dia a dia aí. Mas a gente tem também até coisas graves, né, em situação de depressão mesmo, né, e quando eu falo depressão é no sentido da doença mesmo, propriamente dita, né. A gente tem muita ansiedade, e a ansiedade demais, ela vira também, né, ela se torna uma doença, né. Você estar um pouco ansioso, a ansiedade, ela a gente chama de comportamento respondente, né, que ele protege a gente. Então, quando você está numa situação nova, num ambiente que você não sabe como é que você vai se comportar, você fica um pouco ansioso e isso te protege, né? É um comportamento que ele é selecionado na seleção natural, né, do indivíduo, na evolução, ele é um comportamento para proteger a espécie. Então, um pouco de ansiedade todo mundo vai ter, e isso é importante. Mas ela, nessa situação, ela começa a ficar descontrolada. E aí tem aquilo que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. E aí ela paralisa, né? Aí ela deixa você improdutiva. E é engraçado porque tem gente que fala assim, mas você tá ansioso, então você toma um remédio e não fica ansioso. Mas a ansiedade, tem gente que tem ansiedade, tem depressão, né? Aí ela traz improdutividade, ela traz medos, ela traz angústias, ela traz muitas coisas aí, muitos sentimentos ruins, né? Que você acaba piorando o quadro, acaba piorando o seu desempenho, piorando a sua produção, o convívio, né? O convívio com as outras pessoas, né? Até porque se você está nesses quadros que a gente chama de doenças psicopatológicas mesmo, né? Mais graves, você vai precisar de medicação, né, vai precisar de tratamento, né, psicológico, e a convivência, né, das pessoas que estão em torno com o doente é difícil, e do doente, né, da pessoa que está adoecida para com os outros também. É bem Sim. complicado. Não, é complicado. Eu até falo com propriedade nessa questão, como eu sofri com esse começo da pandemia, desse isolamento, essa questão da ansiedade. Eu já sou uma pessoa ansiosa por natureza, mas assim, o meu psicológico ficou tão abalado que, assim, eu comecei a sentir dores físicas mesmo, sabe, assim, não tenho nenhum problema, mas comecei a sentir muita dor mesmo, de tão sobrecarregado que o psicológico estava. Você Sabe? lembra que Eu, a gente tem dois tipos de comportamentos, né? O ser humano é feito de dois tipos de comportamento. A gente tem o que a gente chama de respondente e o operante. O respondente é aquele que a gente nasce já com ele. Então, quando você olha para uma luz, a tua pupila dilata, né? Ou ela contrai ou ela dilata. Quando você está com calor, a gente soa, né? Isso são os comportamentos respondentes que a gente já nasce com ele. E os operantes são os que a gente aprende a falar, aprende a se comportar, aprende a conversar, aprende a interagir com as pessoas, né? Enfim. O respondente, ele já nasceu com você. E tem pessoas que têm mais predisposição. Então, tem alguns organismos que eles são mais predispostos a ser mais ansiosos e outros menos, né? Isso também está aí. Isso também está na evolução aí, né? Da espécie. E como ele é um comportamento para proteger,
que você está fazendo com você, né? E que as outras pessoas também estão passando, que eu também, de alguma maneira, passei, que todo mundo está passando nessa situação que a gente está vivendo, que é estressante, né? Que é de grande incerteza. Você está deixando o seu corpo em alerta. Você está falando para ele que o tempo todo aquele ambiente ali é aversivo, é ruim, é perigoso, Nossa. né? Então, o seu corpo, pensando que ele está num ambiente hostil ali, perigoso, o que ele faz? E o corpo de todo mundo que está muito ansioso, né, começa a produzir, né, mais adrenalina. Para quê? Para você se defender, porque é isso que a ansiedade faz, né? Para o corpo se defender, para você correr, para você ir para a guerra. É mais ou menos isso. E você não tá, você tá na tua casa. Tá ali, a casa tá limpa, você não tá conseguindo estudar, porque nessas situações você não consegue estudar, a produção, né, trabalhar também é pouca, você consegue trabalhar pouco, e aí ele não sabe o que fazer com tudo aquilo que ele está produzindo, porque para ele, para o seu corpo, ele está numa situação de estresse. E aí você começa a descarregar isso no músculo mesmo. E por isso que te dá dor. Sim. E é por isso que, por exemplo, as pessoas têm o batimento cardíaco acelerado, e aí o coração começa a bater e parece que está batendo na sua cabeça, e aí você tem dificuldade de respirar, e aí quanto mais rápido você respira, mais ansioso você fica, entende? Porque aí o corpo todo ele está se preparando para uma situação de ataque, sendo que você não tem ali, né? Você não tem o estímulo que vai te atacar. Então, é bem difícil, assim, eu sempre falo que as pessoas que começam a ter essa ansiedade generalizada, e isso perdurando ali por alguns dias, isso não melhora, eu já falo para procurar o médico, porque daí precisa de intervenção medicamentosa, até para você conseguir estudar, para você conseguir produzir, né, para conseguir ficar bem, Nossa, minimamente bem. Super me identifico. Ela me definiu também. Eu já tô na fase do remédio, Natália. Nem falo nada. Porque eu tinha isso desde a adolescência. E antes das provas eu passava mal, ia para o hospital e o médico falava: não sei o que você tem. Os exames estão ok. E os meus pais achavam, coitados, que era mentira, né? Eu falei: não é mentira. Aí agora os médicos parece que estão mais, os médicos do pronto-socorro, eles estão mais educados, eu não sei dizer, mais condicionados a, quando acontece isso, é questão de ansiedade, é o psicológico mesmo. Então, eu lembro de mim, e vendo um primo também que aconteceu a mesma coisa, e com ele, graças a Deus, o médico já foi mais calmo. Não, isso aí não está nos exames, mas pode ser ansiedade, então procure um médico e tudo mais. Então, graças a Deus, isso evoluiu. A atenção primária hoje está mais preparada para a parte psicológica, psiquiátrica, né? Antigamente não tinha essa preparação da atenção primária. Quando a gente fala atenção primária, gente, é o pronto-socorro. PSF, postinho. O postinho não tinha esse olhar nem psiquiátrico, nem psicológico para aqueles que iam lá para um atendimento de emergência, né? Ninguém imaginava que a pessoa podia estar com palpitação e poderia ser algum problema psicológico. E hoje em dia a gente tem esse olhar, né? Porque as pessoas estão passando por isso. E eu acho que a Natália pode dizer muito melhor do que eu, que isso é uma crescente, né? Isso a população sofre muito mais, cada vez mais. Isso é muito mais comum do que antigamente, né? Não, pode terminar, desculpa. Até queria fazer queria te perguntar, né? Porque é preciso, acho que também dizer a diferença entre a depressão, que é uma doença, e a tristeza, que são coisas diferentes, né? A gente está passando por essa pandemia, existem pessoas que vão passar pela depressão, existem pessoas que vão passar por essa pandemia e que não vão ter depressão, né? E vão passar apenas por um momento de tristeza e tudo, né? Que são duas coisas diferentes. Eu queria que você só fizesse essa pontuação, porque às vezes a pessoa passa por isso, todo mundo vai ter depressão. Não, calma. Depressão é uma doença, gente, é uma coisa séria.
que pode levar a pessoa à morte, e Sim. É preciso ser tratado com seriedade isso. Sim, né? Perfeito. A gente fala que a tristeza, ela vem, né? Porque, principalmente quando você tem um evento anterior que te deixa triste. Você vê uma notícia ruim, né? Essas notícias que a gente está vendo na televisão, ultimamente tem me É só deixado... ligar o jornal. Liga hoje que você vai sentir isso. Nossa. Então, sempre. Então, vamos pensar assim, para ficar bem didático, é sempre quando você tem um antecedente, alguma coisa que aconteceu antes. Aí você vê alguma coisa, ou acontece alguma coisa triste, uma perda, um problema, né, na família, um término de relacionamento, uma não aprovação numa prova, um problema no trabalho. Isso deixa a pessoa triste. E a tristeza, ela vem, né, ela é normal, você sente, ela pode durar, mas pode durar alguns dias? Pode durar dias, pode durar semanas, mas ela vem, ela fica intensa e depois ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, e ela não te impede de, por exemplo, de ver coisas boas em alguns outros lugares, né, de 2 dias depois você ter uma notícia boa, você ficar feliz com aquilo, e você tá triste, mas você consegue ali conviver de uma forma adequada, né, bem ali com as pessoas que estão ao seu redor, você continua trabalhando, você está triste, mas você continua trabalhando, né? A depressão, eu digo que ela é uma enxurrada, sabe? Quando ela começa no começo da rua, e ela vai indo, o que acontece com a enxurrada? Ela vai crescendo, então a tristeza ela sobe e depois ela desce, né? Ela tem um pico e ela vai diminuindo. Dura dias, dura semanas, pode durar até meses, mas ela diminui, ela vai diminuindo. A depressão ela vai aumentando, e descendo, assim, aumentando e descendo no sentido assim, ela vai deixando a pessoa cada vez mais para baixo, né? E aí você começa a ter problemas de relacionamento, problemas de produção no trabalho, problemas de estudo, e de dificuldade da pessoa conseguir, muitas vezes, fazer coisas básicas, assim, tomar banho. É bem, assim, bem chocante, mas é verdade. As pessoas não conseguem tomar banho, a pessoa não consegue é, pentear um cabelo, a pessoa não consegue estar em alguns lugares, conversar uma conversa simples por conta da doença, porque ela está adoecida, né? Eu acho que fica bem fácil, assim, para a gente entender, né, o que é a depressão. E é sério. E quando você fala assim, mas isso é bobagem, não é bobagem. Não é bobagem. A gente tem casos, inclusive, de pessoas que tomam medicação e, mesmo assim, não tem uma melhora significativa, né? Hoje, se você está muito ansioso, você vai lá, você toma uma medicação, ela te ajuda, ela passa, assim, como se estivesse tirando aquele negócio, no outro dia você acorda um pouco melhor. A depressão, não, você começa a tomar um remédio hoje, uma semana depois, um mês depois, talvez você está igual. E isso também atrapalha no tratamento, porque ele é um tratamento longo, demorado, que precisa da consistência do paciente, né, na hora de fazer. Eu achei importante fazer essa diferença, porque realmente a gente, às vezes as pessoas ficam procurando achar alguma coisa, eu tô tão triste por conta disso tudo que a gente está vivendo, eu tô em depressão. Calma, depressão é muito sério. É uma doença, tanto quanto o câncer, tanto quanto outra doença, quanto o Covid, etc. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa até essa expressão, eu acho que eu tô com Sim. depressão, porque é uma doença muito séria. E você trouxe uma analogia que eu gosto bastante, que é do câncer, né? Porque o câncer é uma doença complexa com tratamento complexo. A depressão também é uma doença complexa com tratamento complexo. Tratamento complexo, longo, contínuo, e precisa muito da ajuda, né, da pessoa, no sentido de se ajudar, tomar medicação, ela precisa muito de um apoio. Porque quando você também não tem um apoio aí da família, de amigos, assim, é bem difícil também para a pessoa continuar ali naquele tratamento, né? Um tratamento complexo, um tratamento que demora, precisa de terapia muitas Interdisciplinar, né? vezes. Interdisciplinar. O câncer exige um tratamento interdisciplinar e a depressão também exige um tratamento interdisciplinar. Então, Perfeito.
Com certeza. Nath, como é que Diga. a gente pode fazer para se adaptar a esse home office, a esse estudo em casa, de uma maneira que seja mais tranquila? Eu acho que a melhor dica que a gente pode hoje pensar, né, e para ter um trabalho ali mais organizado e para ter o estudo mais efetivo, para a gente conseguir atingir as nossas metas, primeiro traçar algumas metas ali. Ah, não, preciso estudar isso hoje, preciso trabalhar, fazer isso, né? E enquanto você, porque lá no seu trabalho, quando você está fazendo uma coisa, enquanto não dá o horário, você não levanta e sai, você não para de fazer aquilo ali, né? Quando você está estudando lá, você não pode sair qualquer hora da aula do professor, né? Você tem que ter um tempo, eles têm que esperar aquele intervalo. Então, eu acho que é legal de colocar metas, né? E rotina. Apesar de estar perto, apesar de você não vai ter o tempo do deslocamento, você não vai ter ninguém ali te falando, você tem que ficar aqui, você precisa da rotina. Então, colocar horários para começar, horários para terminar, é, se organizar nesse sentido, né, do dia. Não, eu preciso fazer isso de manhã, tantas horas de manhã, tantas horas à tarde, ou então, às vezes não estuda de manhã, faz à tarde, à noite, enfim, no horário que ficar melhor para a pessoa aí, né, que for mais atrativo para ela, mas precisa de rotina, né, se organizar. Não tem muito segredo, assim, não tem fórmulas mágicas, porque era isso que o ambiente de trabalho, que o ambiente de estudo traz, né, para gente, a rotina, a organização, é você ir lá naquele mesmo horário, naquele mesmo espaço, fazendo a mesma coisa, estudando, atento ali, né? E é isso que a gente precisa fazer no dia a dia. A gente não conseguir fazer isso, a produção, o estudo, né, vai ficar comprometido. É isso mesmo. Tem que ver, cada um vai ter que se adaptar, né? Às vezes isso é engraçado porque tem gente que às vezes rende melhor à tarde ou de manhã. Então, aproveite também para utilizar, já que você tem essa possibilidade, né? Já que estamos confinados mesmo, presos dentro de casa, fazer o quê? Pensa de uma forma positiva. Eu escutei outro dia uma frase que é o seguinte: a gente tem escutado muito isso, né? A gente está confinado, preso e tal. Pense que você está protegido. É, Utiliza isso de uma forma positiva para não ficar tão pesado. Então, pense que você está protegido, né? E fica mais positivo, mais leve. E aí, eu rendo melhor à tarde, então passa a estudar à tarde. Ou sim. então eu rendo melhor de manhã, acorda mais cedo. Perfeito. Se observar também é melhor, né? Eu percebo que à noite eu já não sou ninguém, entende? Eu já tô ali, já deu para mim. Então eu prefiro acordar cedo, eu prefiro, né, fazer de manhã, depois do almoço eu já sou mais ou menos, à noite eu não tenho, não produzo. Então eu prefiro fazer as coisas de dia, acordar de manhã. E graças a Deus, por exemplo, eu moro com o Fernando e ele tem o negócio dele é à tarde, né? Mais à noite, então aí a gente troca. A gente conseguiu fazer isso meio que trocando, assim, então, porque quando ele tá trabalhando junto, né? Agora eu vou pensar aqui no que a Rô falou, ele me atrapalha e eu atrapalho ele. Então a gente tem que, não dá para dividir o mesmo local, aí você tem que pegar suas coisas, se organizar em outro lugar, né? O que também às vezes pode gerar algum tipo né, de desconforto ali para a pessoa que está estudando, ter que sair, ter que ficar num lugar menos aconchegante ali, né? Que ela estava acostumada. Então, se observar também que horário que você acha que é melhor, que fica mais fácil, que fica mais tranquilo, né? Isso é bastante importante. É um momento de autoconhecimento e de ressignificar as coisas, meu filho. Então, vamos lá, vamos Sim, se adaptar aí. perfeito. Eu me adaptei a duas coisas: a tirar o pijama e arrumar minha cama. Tirar Eu o não fazia, pijama. Legal. eu não fazia isso. Aí, acho que a Ieda, de uma startup que a gente trabalhou na incubadora, Uhum. falou: Lu, tira o pijama e coloca uma roupa que você vai trabalhar. Você iria trabalhar com ela. Nossa, isso mudou a minha Mas, vida. mas para mim, o arrumar a cama é importantíssimo. O arrumar a É. cama também. Nossa, como que Gente, fica, arrumar a como cama mudou? para mim é muito importante. Você acredita que eu não fiz isso ontem? Eu fiquei péssimo. Fiquei Não, péssimo. eu estou olhando para ela aqui agora e ela não está arrumada e isso está me deixando aqui.
Eu estou quase falando, licença, por Olha, favor, deixa eu ir aqui. Parece que o meu dia fica bagunçado. Fica bagunçado. Sim. Exatamente. Eu já procuro sair da cama, eu não vou para lugar nem ao banheiro, eu já arrumo a cama para já acabar com aquilo ali. Troco de roupa e já... É engraçado porque a rotina faz o cérebro economizar energia. E como a gente está numa situação que a gente não precisa ter muita rotina, né? Meu computador está ali, eu estudo, depois eu estudo, depois eu faço. Você faz ele gastar mais energia. Por isso que às vezes parece que trabalha mais, né? Você está mais, nossa, parece que não produzir, porque aí ele está gastando energia. E aí falta para outras coisas, né? Importantes aí do dia. O trabalho, para o estudo, né? Que vai demandar bastante do sujeito aí. Natália, Oi. voltando à parte da depressão e tudo mais, a gente escuta bastante que em apenas um dia a pessoa passa de uma alegria extrema e depois ela vai para uma depressão profunda. Como que ela pode lidar com isso e por que isso acontece? Esses altos e baixos tão preponderantes, principalmente agora na pandemia, né? Eu nem ligo a televisão mais, eu só ligo a televisão para assistir novela. Novela mexicana, gente, é o meu... a minha culpa aqui. Mas vamos, já que estamos falando aqui é uma conversa. Bom, eu só assisto para assistir novela e acabou, porque se eu for ver noticiário, ainda que eu trabalhe muito com noticiário, porque eu tenho que ver as notícias todos os dias, então a gente fica mesmo nesses altos e baixos. Você recebe uma notícia muito boa, e depois você, nossa, pelo amor de Deus, aí um governante faz uma coisa, depois ele... Você fica, Jesus, onde eu tô? Apaga a luz. Vamos lá. Como é que a gente vai lidar com isso? Não tem fórmula, é a gente aceitar aquele sentimento, vivenciar ele e sentir, né, que aquilo, por exemplo, porque não tem como você ver uma notícia ruim e não se abalar com aquilo, né? Isso seria patológico, né? Uma pessoa que vê uma coisa ruim e não se abala, a gente já está falando de outra patologia aí, né? Mas a vida desse jeito, né, gente? A vida tem altos, tem baixos, e você vai passar mesmo, às vezes, de situações felizes num dia, e daí a pouco você recebe a notícia e aquilo te deixa triste, e aí depois você dorme, passa, né, ou não dorme, ou tenta melhorar, e aí você recebe outra notícia, e aí o dia a dia vai ser assim. E o nosso dia a dia era assim, é que agora está mais intenso, né? Porque a gente tem menos relações sociais, a gente tem menos contato social com as pessoas, a gente tem um monte de coisa ali tolhida, e aí é muito mais difícil, né, para a gente passar por essas coisas. Agora, é muito importante que você falou, né, que da alegria extrema para a depressão profunda. Aí, se a pessoa está passando realmente de uma alegria extrema a uma depressão profunda, a gente está falando de um quadro psiquiátrico. Também é muito sério e precisa de procurar ajuda. Porque quando uma pessoa passa da alegria extrema para um quadro de depressão profunda, depressão mesmo, e alegria extrema mesmo, que a gente chama de mania, aí é um quadro de bipolaridade. Também precisa de um tratamento. Então, isso é patológico. Você percebe que separa a patologia da normalidade é uma linha tênue, né? Depende de como você olha, depende de como você vê, depende de como que aquilo te acomete, né? Mas eu sempre falo, se essa alegria e essa tristeza que você passou aí durante o dia, ela não afetou muito, assim, né, o seu andar ali, você conseguiu fazer suas tarefas diárias ali de uma forma, às vezes mais triste, às vezes mais feliz, mas de uma forma, né, mais linear, ok. Se está te trazendo muito sofrimento, se você está interferindo em algumas outras atividades, você não está conseguindo fazer coisas por conta daquilo, é hora de procurar ajuda especializada. Acho que eu vou ter que começar a me observar. Bom, a Nath falando aqui, eu já comecei a me observar.
Gente, você tiver a sensação de conversar com um psicólogo e tudo que ele vai falando, não, eu sinto isso. Eu também sinto isso. Claro, eu sei. Mas o que acontece? É porque o que separa é muito tênue mesmo, né? O que separa a normalidade do sofrimento, ela é muito sutil. E eu sempre falo, né? Se está te trazendo muito sofrimento, se você está pensando só naquilo, fica num looping, né? Você está pensando só naquilo, você não está conseguindo ver outras coisas. Tá sofrendo, então já virou patológico. Sim. Existe bipolaridade pandêmica? A bipolaridade da pandemia. Nossa, agora ela foi. Então, Porque eu tô achando que eu tô incluída nesse caso. É uma nova patologia observada na pandemia. Gente, realmente é complicado. A gente, em alguns momentos que porque a gente tem reunião todos os dias, né? Eu e as meninas, e são os momentos que a gente tem também para desabafar. E muitas vezes eu falo, se você ficar ligado num jornal o dia inteiro, você entra em depressão. E a gente, em alguns momentos, teve que fazer algumas coisas para o Covid, como foi, por exemplo, uma cartilha que a gente fez, e aí eu passei um dia inteiro só escutando coisa do Covid. Eu cheguei no final do dia chorando, porque eu falei, gente, o mundo vai acabar, eu não sei mais o que fazer. Aquilo te envolve de uma certa forma, assim, que você não sabe mais o que fazer, porque realmente você vê o mundo todo. Por exemplo, hoje eu captei alguns dados, só para a gente ter uma ideia. No site da OMS, são 7.039.918 casos confirmados, 404 mil mortos, acho que não, mortes, isso mesmo. No Brasil, bom, hoje a gente está no dia 9/6. A quantidade de mortos está uma zona. Eu não tenho outro. Deu para ver a quantidade de mortos? Desculpa, não tenho Deu para outro. achar? Mas olha só, os dados que a gente tem, de acordo com eles fizeram um consórcio, a imprensa fez um consórcio para tentar fazer uma apuração mais precisa. Então, a gente tem 37.312 mortos. Você vai se atualizando, e como a gente tem que fazer podcasts, a gente tem que se atualizar com essas informações. A cada podcast que a gente foi fazendo, a gente foi vendo 2.000 mortos, 7.000 mortos, a gente está em 37.000. É assustador. É assustador, entendeu? Sinceramente, eu não consigo dizer que eu não me abalo com isso. São 37.000 vidas. Não estou falando de 37.000 pontos, índices, estatística, não é isso, não é dinheiro, é vidas, é gente. Podia ser quase uma cidade pequena, gente, uma cidade pequena com 30 Daqui a pouco é uma mococa. Quanto tem mococa, Nath? Mococa é da onde que eu venho, né, pessoal? Por isso esse sotaque lindo dela, gente. É uns 64 mil habitantes. É meia mococa. Metade, quase metade. Metade. E assim, a gente fica num embate que deveria ser sanitário, mas ao mesmo tempo é político. A gente não sabe o futuro da gente. Eu acho que todo mundo está passando por isso. A gente não sabe se vai ter emprego para todo mundo. Ontem eu estava lendo algumas coisas, dentre elas um cara que eu gosto muito, que eu sempre falo em acho que todos os podcasts nossos eu falo alguma coisa dele, que é o Karnal. A gente deveria estar discutindo vítimas biológicas, mas a gente está também discutindo vítimas econômicas. E realmente. Então, assim, você dorme, né? Que é para poder recarregar as energias, aí você acorda assim, né? No final do dia você tá um bagaço. Né? Então, a gente é muito afetada pelo macroambiente, né? Então, quando você acaba... Isso também é uma tomada de consciência, né? Porque você não pensar nisso, você não se abalar por isso, tá morto já, né? Morreu. Porque eu acredito que não tem como você não se abalar, né? Não tem como não se afetar por isso. E
Eu, particularmente, parei já há muito tempo, assim, de ficar assistindo jornal, assim. Eu mudo, eu vejo alguma outra coisa para não ficar tão alienada, mas eu não tenho visto muita coisa porque eu acho que altera o meu humor, né? Me deixa triste, me deixa chateada, eu fico preocupada, né? E eu fico pensando, a empatia, né, é muito importante. Eu fico pensando nessas pessoas, que poderiam ser eu, poderia ser a minha família, poderiam ser as pessoas que eu gosto, que eu conheço, né? Porque quando tá longe da gente, parece que tá longe, não é real, né? Mas é muito importante que a gente tenha felicidades, tenha alegrias no microambiente também, né? E veja coisas boas que acontecem no macro também, para a gente ter um pouco de esperança, né? Porque eu tenho até uma amiga que fala, se me tirar a esperança, eu não vou ter nada, né? Se você me tirar a esperança, eu não vou ter nada. Então, é isso, né? Apesar dos altos e baixos eles serem importantes, que não tem nada que não acabe. Eu gosto sempre de ser bastante realista, que não tem nada que não acabe, nem felicidade que não acabe, nem tristeza que não acabe, né? Quando isso não é patológico. Mas a gente não pode deixar de ver as coisas boas também, né? Tanto no microambiente quanto no macroambiente. Eu sei que é bem mais difícil ver, sendo que o mundo inteiro está numa crise sanitária e política e econômica também, porque isso trouxe problemas econômicos, né? Na verdade, não trouxe, exacerbou problemas econômicos que já existiam, né? Mas a gente não pode deixar de ver as coisas boas. Eu quero sempre pensar nisso, se é uma coisa que eu acho que eu posso deixar de dica, a melhor coisa assim, que eu poderia falar hoje é não deixar de ver as coisas boas que existem ali, tanto dentro da sua casa, dentro das suas coisas, quanto na cidade, no bairro, no mundo que a gente vive, né? Acho que essa dica é importantíssima. Sim. Ô, Nath, Foi. e como que a insegurança e o medo interferem no bem-estar psíquico das pessoas? A gente já falou disso. Você mesmo deu o seu testemunho aqui. Verdade. Mas, aprofunda um pouquinho para a gente. Então, a gente vai voltar aqui um pouquinho, né, numa explicação, mas o medo também é um sentimento, né? A gente pode pensar assim, é um comportamento aí que protege, né? Protege a vida, né? Protege a espécie. Tanto o medo quanto a insegurança, né? Essa sensação de insegurança, quando você sente ela, que você está num ambiente que não é seguro, né? Que é hostil, que está te trazendo algum risco. Então, é para proteger, né? De alguma forma. Então, se a gente pensar que a gente tem um vírus, né? No mundo aí, na cidade, rondando, você ter um pouco de medo disso, de uma certa forma, é bom, porque vai te proteger, né? Você ficar inseguro em sair, em se colocar em algumas situações e ambientes, é bom também, porque vai te proteger. Né? Então, ele interfere de duas formas, né? A primeira é que acaba te protegendo sua vida, protegendo a vida das pessoas que estão ali à sua volta, né? Porque realmente é uma doença, realmente é sério, realmente pode levar a gente à morte, né? E é uma doença que a gente não tem muito conhecimento, não sabe como atua, não sabe por que tem pessoas novas que acabam vindo a óbito, por que tem pessoas que conseguem passar por isso sem ter sintoma, né? Então, é tudo muito novo, né? Mas, tirando isso, só traz coisa ruim, né? O medo e a insegurança traz coisa ruim. Aí ele vai trazer tudo aquilo que você mesmo já descreveu, que é ansiedade, que é insegurança, é generalizada, né? Porque ela começa a ficar tão grande que você começa a entrar tipo uma paranoia mesmo, né? Num medo exacerbado, que daí, em vez de proteger, ele começa a te agredir, né? O medo, a insegurança, de uma forma muito exagerada, ele começa a trazer malefícios para o corpo, doenças mesmo, né? Que aí é a ansiedade, que aí pode trazer doenças realmente no corpo mesmo, o corpo pode adoecer, porque a cabeça pode adoecer o corpo, né? Isso é comprovado cientificamente, então é uma balança aí, né? Não sei se Não, e é engraçado que essa insegurança, até mesmo para o retorno, assim, para o contato mesmo social. A gente precisa ir ao supermercado, enfim, né?
E pelo menos assim, aconteceu comigo. Quando você tem que sair, essa insegurança bate de uma forma tão agressiva que parece que você, assim, até você se adaptar novamente com aquele ambiente onde tem muita gente, causa essa insegurança também, né? Quando você volta, não sei se com vocês aconteceram isso, mas comigo, assim, eu fiquei um bom tempo em casa, aí precisei sair. Nossa, aquele barulho, sabe quando você fala, meu Deus, onde eu tô? Demorou um tempo para eu conseguir me adaptar novamente àquilo, me causou dor de cabeça, me causou mau humor, me causou, sabe? Aquele efeito rebote, sabe? É Sim, complicado. porque o seu corpo, para o seu corpo, ele estava num ambiente hostil, ele estava Sim. num ambiente que estava atacando ele, que era perigoso. E Uhum. aí ele estava tentando se proteger, ia tentando se proteger, deixando você com medo, deixando você alerta, deixando você aflita, né? Para você sair daquele lugar. E É, quando você está com medo de estar em algum lugar, quando você está com medo em alguma situação, você quer ficar naquela situação? Não. O que você quer fazer? Você quer sair dali. uhum. Né? Isso é básico, você quer sair dali. E é isso que o corpo faz com a gente, né? Ele é uma máquina que é uma engrenagem que roda, né, redondinho. O que ele quer fazer? Ele quer tirar daquela situação. Né? Sim. Eu, particularmente, gostava muito de ir no supermercado. Eu gostava, era que nem um shopping para mim. No supermercado, lá, meio que, né, nossa. E depois, hoje, eu gostava mesmo. E hoje, atualmente, Eu gosto eu também. eu Adoro tenho uma muita feira. dificuldade de ir, assim, tenho dificuldade no sentido assim, eu vou quando eu preciso, mas eu fico esperando precisar muito para ir. Né? Antes faltava, sei lá, não sei o que, vou lá. Aí no outro dia tá faltando isso aqui, eu vou lá de novo. Né? Agora eu tento condensar isso, né? Acho que a maioria das pessoas acaba fazendo isso também. E é uma situação ali que é um ambiente que me deixa um pouco preocupada, né? Você não vai para distrair, você está em alerta, né? Medo. É ruim. É, Nossa, a primeira vez que eu fui ao supermercado, eu estava comprando por aplicativo, só que estava ficando muito caro, porque o frete está altíssimo. Sim, E sem contar que a gente acaba descobrindo um pouco da humanidade quando essas coisas acontecem. Tem gente que está fraudando aplicativos. Então, você pede, a pessoa te faz, a pessoa liga para você, você faz tudo certinho, vai lá e ela comete uma fraude. É claro, depois o aplicativo vai lá e estorna o valor, mas mesmo mas é assim um você fica com aquela. transtorno, né? E aí eu fui ao supermercado a primeira vez, eu me tremia para escolher as coisas. Sabe como você Eu estava tremendo para escolher uma batata, uma banana. Era uma coisa assim, eu falei, gente, mas eu só vim ao supermercado, mas o ambiente se tornou tão hostil que eu estava me tremendo para escolher coisas banais, simples, sabe? Assustador, né? Uhum, é assustador. Nath, as pessoas que já tinham, assim, ansiedade, síndrome do pânico ou depressão, como é que elas podem fazer para minimizar essa crise, assim? Bom, se é você aí que já tá com esse diagnóstico, né? Você tem o diagnóstico, já tá tomando a medicação, eu ia sugerir para não cortar nenhuma medicação, não parar, né, de tomar, continuar o tratamento, seguir, né, ali a prescrição. Se não estiver fazendo terapia, seria interessante, né, fazer a terapia, porque ia ajudar bastante, né, porque é um tratamento aí conjunto, né, e tentar ver o que tem de bom aí em toda essa situação, porque se não for isso, eu não vejo outra outra possibilidade, né, da pessoa estar bem, né, já com um diagnóstico muito grave, já com um diagnóstico complexo, já com uma doença aí que acomete, né, uma boa parte ali da sua vida, né, dos seus pensamentos, das suas ações, né, mas seguir o tratamento seria a coisa mais importante a ser feito. Agora eu vou para uma pergunta muito filosófica. Ai, meu Deus.
Olha, o que eu estou vendo de aniversários virtuais, Dia Ah, das Mães, primeiro Dia das Mães, que muita gente não pôde abraçar a mãe, né? Ou seja, muita gente tem percebido o quão importante é esse contato humano e as relações cara a cara. Parece que muita gente quer estar junto, quer ficar junto, e acho que esse Dia das Mães, o último, acentuou bastante isso. E esses uhum. aniversários que as pessoas estão fazendo via Zoom, via Google Meet, via sei lá o quê, via WhatsApp vídeo, essas coisas. Aham. Será que a pandemia também despertou a humanidade nos humanos? Será que ou ela apenas acentuou, né, a bondade ou não, a humanidade, aquilo de estar junto, né? É bem filosófica essa daí. Pergunta complexa, uma resposta complexa. Eu gosto de ser otimista. Eu acho que a situação de você estar Eu privado, também. a situação de você estar privado, aumenta a tua motivação, né, para ter acesso àquilo que você não pode ter, né? Então, a gente, isso acontece em qualquer situação. Então, se você tá sem comer chocolate há muito tempo, aí você, na hora que você come, parece que é a melhor coisa. Depois que você já comeu muito, o chocolate fica ali, você fala assim, meu Deus do céu, tira daqui, né? Então, a convivência, ela é tênue também, né? Quando ela é boa e quando ela é ruim. É uma faca de dois gumes, né? Porque a convivência exacerbada, ela traz algumas dificuldades aí, né, de aceitar o outro, de tentar conviver da melhor maneira possível, e as pessoas são diferentes, com jeitos diferentes, com gostos diferentes, né, mas quando você está privado disso, até a coisa ruim do outro é legal, né, porque até o que você não gostar, você sente falta, porque você está em privação. Então, a gente tem que pensar muito, muito assim, de uma forma muito científica e muito correta, né, para a gente não falar bobagem nessa questão muito filosófica. Porque, exacerbou essa humanidade? Eu não sei. Eu acho que muito da vontade de estar junto é porque você não pode estar, porque você está privado daquela pessoa há muito tempo. Agora, se realmente, depois que isso passar, você passar a ser mais, sabe, condescendente com o outro, se colocar mais, ser mais empático, e realmente entender as dificuldades as especificidades da pessoa, né, de você acolher ela mais, tanto nas suas qualidades quanto nos seus defeitos, aí sim, eu acho que a pandemia ensinou alguma coisa, né, porque você viu que a ausência, né, daquelas pessoas, né, a privação foi tão ruim que você vai aprender a acolher melhor tanto as qualidades quanto os defeitos das pessoas, né? Mas eu quero acreditar que sim, quero acreditar que a gente vai estar mais aberto, vai ter mais paciência, né, com o outro aí, né, Eu convivendo. também quero acreditar que sim, viu? Meninas, estou com saudades. Eu vou dizer uma coisa. Eu Pode falar. acho, sinceramente, que o tempo realmente é que vai poder responder isso aí, Exato. mas eu, sinceramente, não acho que não. Eu até falei isso num outro podcast que a gente gravou ontem, que eu escutei essa semana, que eu acho que essa pandemia vai servir para exaltar, para potencializar aqueles que têm os sentimentos bons e aqueles que têm os sentimentos ruins, né? Aqueles que realmente têm os sentimentos bons vão aflorar, e aqueles que têm os sentimentos ruins vão aflorar também. E eu acho que a gente já está vendo um pouco disso, né? A gente conhecer a verdadeira face de cada um, né? A gente não pode esquecer que a gente vive num mundo intolerante, né? Onde você tem que pensar, a pessoa tem que pensar igual você para você conviver, o que é muito ruim, né? Eu sempre falo que eu gosto de conviver com pessoas diferentes, que pensam diferentes, com religiões diferentes, com ideias diferentes, ambientes diferentes, para eu até entender como ela vê aquela realidade que eu vejo de uma maneira e ela vê de outra, porque ela é outra pessoa, ela vem Para tem se outra história, desconstruir. E tem outra sempre história, né?
Mas hoje as pessoas acham que para você estar junto, você precisa ser amigo, para você ser uma boa pessoa, você precisa pensar igual. E aí isso é muito ruim, É né? zona de conforto A isso. gente vive pisando em ovos, né? As pessoas ficam pisando em ovos. Como é que eu vou falar isso? Como é que. Não, a gente tinha que ser um pouco mais direto, né? Mas não sei, tudo abala, tudo é. Ai, meu Deus. Tudo abala. A gente vive numa situação assim, né? Num tempo que tudo abala. Qualquer coisa que você fala é tido como uma afronta para o outro, porque você. E a dor, né? A dor de todo mundo é muito maior. Então, a minha dor é muito maior do que a sua, que é maior que a dela. Então, o que eu sofro, o que eu passo, né? Então, a gente está muito ensimesmado também, né? E é por isso que eu acho que essa situação de privação do contato social valorizou o contato social, porque a gente não pode ter ele, mas quando a gente puder, será que a gente realmente vai estar junto ali, de verdade, né? Sendo parceiro do outro, não estou falando nem de amizade, estou falando parceiro no sentido de escutar, de falar, e acabou, né? As opiniões Empatia, diferentes. né? Exato. A gente só dá valor quando perde, né? A verdade é essa. Né? A gente não fala assim, né, do amor, né? A gente só dá valor quando perde. A família, todo mundo fala, minha família é tudo. Agora que tá todo mundo junto, todo mundo se odeia, né? A verdade é essa, né, colega? Vamos dizer, minha família é tudo. Aí faz aquela tatuagem, não sei o quê. E agora? Você tá junto, todo mundo, a família reunida. Vou dar um Querendo apagar a testemunho. tatuagem, né? Vou dar um testemunho. Eu estava há bastante tempo sem ver meus pais, né? Que eles moram no interior. Então, no Dia das Mães, eu fui para lá porque eu também já não estava aguentando. Eu queria ver minha mãe. Eu não via ela desde o ano passado, né? Desde o final do ano. Então, eu queria ver ela e fui. E eu tenho uma certa idade, então a minha convivência com a minha família é muito tranquila, assim. Né? Acaba que eles aceitam um pouco os meus defeitos, a gente lá meio que se aceita os defeitos e as qualidades e tenta viver da melhor maneira possível. Mas eu briguei com meu pai, e isso não acontecia há muito tempo, assim, não sei quantos anos, por conta de situações que acontecem na nossa casa e ligadas à política, que é uma bobagem para mim, né? Então foi muito difícil, assim, porque ele tem algumas atitudes que eu não concordo, enfim, e aí ele não me aceita, não estava aceitando escutar. E aí eu briguei com ele, assim, fui rude, fui grosseira, fui mal educada, né? E aí, quando eu fiquei lá uma semana, eu queria vir embora, sabe? Eu queria vir embora. Eu falei, inclusive, para minha irmã, eu não sei como é que você consegue morar com ele. Se eu morasse aqui, eu já tinha ido embora. Eu já tinha mudado de casa. Né? Não sei como é que vocês aguentam. É muito sério isso, né? É muito difícil, porque eu também preciso ter desenvolver essa habilidade de conviver com o que não é o que não é agradável para mim, o que não tem uma opinião diferente da minha, né? Mas é muito fácil para você conviver quando você está longe, né? Então, assim, sinto saudade, quero estar junto quando está longe. Quando está perto, você tem ali, a pessoa é um misto, né, de coisa boa e coisa ruim, de defeitos e qualidades. Aproxima. Eu moro longe da minha família é de Minas, né? Tem uma outra parte em Recife, a saudade aproxima muito. Sim. Né? Mas aí quando você mora todo dia, meu amigo, não tem jeito não tem como você isolar num quartinho, não tem, é como casamento, você tem que flexibilizar, não tem condição. Sim, A minha família... Pode falar, Pode falar. Não, a minha família inteira é do Acre. Mas eu sou... Quando eu vou para lá das férias, é um mês só. Eu amo tá todo bom. mundo. Um mês Tá só. bom. Mas por aí. É por isso que eu falo, a gente dá valor quando perde, assim. Não estou dizendo que a gente tem que saber dar valor também quando está vivo, né? É igual pai e mãe, eu já perdi os dois, já perdi pai e mãe. A gente tem que saber dar valor quando está vivo, Exatamente. quando tem, né? Quando tem casa, quando tem a família junto, é sempre bom estar junto e tudo. É difícil a convivência, mas né, tem que aprender a dar valor. E não deixar que, por exemplo, essa questão da humanidade venha só nos momentos difíceis, né?
isso não tem que vir só nos momentos difíceis, isso tem que ser trabalhado sempre, né? Sim, a gente não pode sim. querer doar dinheiro só quando tem live para a pandemia. Não, tem um exercício diário. É um exercício diário, um exercício de todo dia, de conviver, de aceitar a limitação do outro, de aceitar a opinião, de aceitar o jeito da pessoa. É uma convivência todo dia, todo dia, todo dia. E eu acho que até as situações adversas levam a gente a pensar, né? A pensar nas atitudes que você teve, repensar e ter atitudes diferentes, né? Todo mundo pode aí pensar. Estabelecer novas relações de uma maneira diferente, né? Agora que a gente está privado dela. E isso que você fala sobre a gente tem que dar valor quando perde, está comprovado cientificamente, né? Quando você está privado de alguma coisa, aquilo tem mais valor. Então, quando você não tem ali um pai, quando você não tem uma mãe, eles têm mais valor, porque você não tem, né? Porque você gostaria de ter. E aí, quando você tem, o valor diminui. Por quê que diminui? Porque está ali, e aí você vê que não é fácil também, né? Conviver, a gente tá em quarentena, né? Tá convivendo mais com algumas pessoas e eu tenho certeza que não foi só eu, que todo mundo teve aí dificuldades em algum momento ou outro, alguns mais, outros menos, né? As pessoas que nos ouvem também aí, tanto para cumprir as nossas tarefas diárias, quanto para conviver mesmo, né? Estar junto ali com o outro. Sim. A dificuldade serve também para ensinar, né? Sim, sim, A gente sim. não depende só dela. Verdade. Ô, Nath, Oi. agora vamos falar dos idosos. A gente sabe que grande parte deles já vivem sozinhos e muitos com quadro de depressão. O que poderia ser feito por eles e também pelos jovens para diminuir esses efeitos? A gente vai a gente entra num assunto delicado, né? Que é com um elo muito grande o que a gente estava falando, né, anteriormente, da dificuldade da gente conviver com o outro, né? Uhum. E o que poderia ser feito é a gente estar mais próximo de alguma forma, né? De auxiliar aí, de ser parceiro, de estar em uma solidariedade com o outro, sendo ele, né, idoso, porque ele vai precisar um pouco mais, né? Porque você tem limitações físicas no idoso, né? Que ele não vai conseguir fazer, o que é um desafio para o jovem, né? Que está querendo ali conviver só com quem pensa igual e o idoso vai pensar diferente, né? Assim, eu volto a dizer que é um exercício diário aí, a gente estar junto, da gente poder saber qual é a necessidade desse idoso, o que ele precisa, né? Ah, ele precisa de ajuda, um idoso precisa de ajuda, mas qual ajuda? Eu preciso perguntar para ele, né? Eu preciso saber realmente o que ele está precisando, o que eu posso fazer para realmente ter uma ação efetiva, né, lá na vida dele e poder contribuir de alguma forma, né? Acho que essa é a principal, acho que é a principal que a gente pode fazer também. Estou me colocando nesse meio aí, né, como uma pessoa que poderia fazer alguma coisa, poderia estar junto, né, e ajudando de alguma forma. Ter um olhar um pouco mais, porque a gente sabe assim que os idosos sofrem um tipo de preconceito também, que eles são esquecidos, justamente por isso que você falou, já não tem mais aquela condição física, às vezes tem um pensamento um pouco engessado, não tem um jogo de cintura, então assim, é complicado e a gente precisa ter um olhar bastante cuidadoso para os nossos idosos, né, que têm sofrido bastante com essa questão da Sim, solidão, de estar só. Né? a Então, flexibilidade tem que vir da bastante gente, complicado. né, nessa situação. A Pessoal, flexibilidade tem que vir da gente. tem também Gente, um grupo voluntário, a gente vai deixar o link aqui embaixo, que eles promovem uma conversa, é como se fosse você adotar um idoso, porque a gente sabe que as casas de idosos, os asilos, não estão recebendo mais as visitas nem dos próprios parentes, por uma questão de segurança mesmo, para evitar o contágio, né?
Então, você tem a possibilidade de adotar um idoso para bater papos com eles. Então, a gente tem alguns projetos hoje voluntários que você pode fazer essa interação virtual. A gente vai deixar aqui o link, caso você tenha interesse, e você pode fazer essa conversa, essa interação com algum idoso. Tem muitos deles, eu vi alguns relatos interessantes de pessoas falando que, na verdade, quem estava sendo ajudado era a própria pessoa, não era nem o idoso, era a própria pessoa. Então, isso é legal, porque você troca experiências com a pessoa, viraram amigos mesmo, isso é bem interessante. Tem um canal do YouTube e tem no Instagram também que chama Terapia. Terapia, terapia. É maravilhoso, assim. São histórias de pessoas, né? O roteiro é sempre ela lavando a louça, por isso que chama terapia. E ela contando alguma história, alguma coisa, assim, que passou. E é muito legal, são coisas muito boas, assim, para a gente ver nesses dias, sabe, que eu acho legal deixar de dica aqui. E lá tem uma história de uma moça que ela adota uma idosa, né? Ela adota como se fosse filha, assim. É muito legal, é muito bonito, assim. Assim, é um sopro de esperança, assim, sabe? Tipo como você bebeu uma coisa assim, aquilo te aqueceu o coração, assim, é muito legal. Fica aí a ideia, né, de às vezes bater um papo. Às vezes essa pessoa tem o parente que também está em contato, mas ele só quer conversar com uma outra pessoa, trocar ideia, Sim. trocar experiência, etc. Eu acho que carinho não quer demais, né? Então, não, de jeito nenhum. Né? Bom, Nath, essa aqui eu vou até contar uma historinha. Como lidar com as crianças? Explicar para cada uma delas, levando em conta, claro, a diferença, né, de idade, esse turbilhão de informações. Gente, eu tenho vários relatos de várias amigas, eu não tenho filhos, mas de várias amigas que estão enlouquecendo. Já recebi vários áudios assim de, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, cadê essa escola? Eu quero que volte. Eu não aguento mais fazer dever de casa, tem que voltar a essa escola. E tem várias escolas que já entraram de férias, já voltaram das férias, outras que ainda vão entrar, né? Então, tá uma zona. Como fazer para explicar isso para as crianças, que elas também, eu acho que estão um pouco perdidas com isso tudo, né? Sim, apesar de parecer que as crianças têm pouca compreensão, elas têm muita compreensão, né? Então, você pode explicar, a não ser que a criança for muito pequena, aí talvez você tenha que explicar de uma maneira mais simples, mas é muito tranquilo explicar para elas o que está acontecendo, né? Que o mundo, que as pessoas estão passando por dificuldades, que tem um vírus e que infelizmente não pode aí frequentar lugares, não pode ir na escola, né? Enfim. Isso é muito básico. Eu posso depois deixar também um experimento que foi feito, assim, com uma menininha, que é bem legal. Depois eu posso mandar para vocês, deixar aqui para as pessoas verem, ou então fazer com os filhos, né? Faz um experimento com a menininha, ela deve ter por volta ali de 4 anos. E aí ele molha a mãozinha dela numa água que tem uns da pimenta? glitter. É um glitter, uma pimenta, um tempero ali. É bem legal, né? Então, tem essa maneira que é muito lúdica para explicar, né? Mas eu digo assim, gente, fala, explica a verdade. Ó, isso não pode por causa disso e pronto. E isso é muito simples. Essa parte é muito simples. Agora, estar com as crianças em casa, né? A criança tem muita energia, com um ambiente reduzido, né, com toda a tarefa ali para os pais, não é fácil mesmo. Eu tinha uma supervisora muito boa que ela falava que filho é bom, mas dura muito, né? Então aí Nossa Senhora. Ela tinha filhos, gente, calma. Ela tinha 2, ela falava, filho é bom, mas dura muito. Né? E ela falava uma coisa sobre casamento que era engraçada. Ela falava assim, casamento é bom, né? Mas tem hora que você pensa assim, parece que não é, né? Aí depois você pensa, parece que é, tem hora que parece que não é. E era isso, assim, né? Porra, né? Padecer no paraíso. É quase igual aquela pergunta, né? Uma hora é uma alegria, outra hora é uma tristeza, uma hora é alegria, outra hora é uma tristeza. Sobe e desce. Mas
os afazeres aí das crianças estão com a família ali 100%, né? Não tem outro lugar para deixar, não tem tempo para ninguém para dividir. Realmente são muitas tarefas aí, Não né? tem como tirar a pilha, né? Não tem. As crianças sem o ambiente, né, reduzido, sem atividades que gastam energia, né? As crianças que precisam de atividade que gasta energia mesmo, de correr, de andar, de brincar, ela vai ficar mais agitada, e aí deixa o ambiente mais agitado, né? E o ambiente agitado deixa a criança agitada, deixa a criança ansiosa, deixa o pai, e vira uma bola de neve que não termina, né? Então, falar a verdade, tentar fazer rotina, tentar colocar essa criança para brincar de forma com que ela gaste energia, né? Essa eu acho que seria a principal dica aí. Ela precisa gastar essa energia. Comprar uma esteira e colocar no 8? Compra uma esteira. Você compra uma esteira ou uma bicicleta ergométrica, coloca no 8 e deixa a criança lá. Legal, várias dicas. E, assim, outra dica que eu acho bastante importante, que além de promover algum tipo de atividade, né, que vai gastar energia, além de falar a verdade e colocar a rotina, né? A gente precisa de rotina para estudar, para trabalhar, a criança também, ela se organiza na rotina e colocar ela para ajudar nas tarefas, sabe? Nas tarefas ali do dia a dia. Isso é muito importante, né? Põe ela para participar. Eu acho que a atividade, a rotina, e ela participar das tarefas ali, das louças, de guardar, de limpar, né, de tirar lixo, essas coisas assim, né, das tarefas mesmo do dia a dia, é bastante importante, porque ela vai participar, você vai poder estar interagindo com ela vai estar ali disposta a fazer alguma coisa, vai estar envolvida com aquilo, acho que é bastante importante. Isso, acho que até uma frase que a Ingrid fala muito, criança tem que ter, gosta de limite, né? Foi você que falou, Ingrid, uma vez? Criança Criança, gosta de limite, criança gosta de rotina mesmo, precisa ter isso, rotina, né? Criança sem rotina não tem jeito. Ela parece que ela pede isso. Sim. E ela sente falta quando não tem, e isso aqui, ela própria vai criando. Se você pensar, a vidinha dela é todinha feita na rotina, né? Ela tem uma rotina para ir para a escola. Na escola é tudo muito da rotina. É sempre as aulas, depois é sempre assim, depois é tudo, né? Tudo muito Hora da organizado. merenda. Exato. Então é sempre tudo muito organizado ali certinho para cumprir todas as metas. Aí ela sem tudo isso é muita energia, né? Ali solta, sem nenhum alvo, né? Desperdiçada, né? Desperdiçada, bem isso. A esteira bota no 8, tá tudo certo. Boa. Em relação à próxima pergunta, eu não sei se essa pergunta veio de sorteio ou por onde eu moro, né? Eu moro na Cracolândia, mas brincadeiras à parte. Nath, muitos estudos associam a falta de conexões de qualidade com outras pessoas, como uma das causas para o vício e dependência química. Uhum. Você acha que esse isolamento se alongue, caso esse isolamento se alongue por meses, esses quadros de uso abusivo de drogas podem se agravar? Eu acho isso preocupante. Sim, bastante preocupante. Eu não sei se pode se agravar, porque se for pensar numa pessoa que ela já está numa situação de vício, independente de pandemia ou do isolamento social ou de qualquer outra coisa, o vício é muito mais forte do que isso, né? Então, ela vai ter essa vontade de ter acesso a essa substância, independente de qualquer situação, né? Independente mesmo. Agora, a situação de isolamento social, assim, ela traz alguns, né? A gente já citou aqui vários, ela traz alguns sentimentos, né? Alguns sentimentos ruins. Legal. Né, traz muito tipo, algum tipo de sofrimento psíquico, né? E o aparelho psíquico ele está sempre buscando tensão zero, está sempre gatilhos, né? Gatilho. Ele está sempre buscando tensão zero, né? O que ele quer? Ele quer não ter tensão, ele quer viver em paz. Então, o uso abusivo, né, de substâncias, ele é uma maneira também da pessoa buscar essa
essa alienação mesmo, né? Química, né? Tensão zero, olha, não estou aqui, estou em outro lugar. Né? Então, eu acho que sim, eu acho que pode sim. Eu fico bastante Pode preocupada piorar com... quadros, né? Quadros que já estão. Tem pessoas, por exemplo, que ficam viciadas em remédio, né? A gente costuma não falar muito disso, isso não é muito citado, mas também é um tipo de vício, né? Também é um tipo de vício bem difícil, né? De lidar e acaba que essas situações, né, todas que a gente está vivendo uma situação estressante, angustiante, difícil, pode sim. Eu acho legal essa expressão do gatilho que ela usou, mas pode sim ser mais um motivo para a pessoa que já está propensa, né, a fazer mais uso, né, de substâncias, o que é muito difícil. Eu fico preocupada, principalmente porque as pessoas que moram, não, né, sobrevivem na Cracolândia, é o único jeito de eu falar, porque morar, viver aquilo ali é uma sobrevivência, E imagine, elas não têm informação e tudo mais. Eu conheço uma enfermeira que trabalha ali no posto próximo, e ela diz que é muito triste, porque como é que avisar para uma pessoa que não tem discernimento na hora que ela está daquele jeito, que ela precisa se cuidar e tudo mais. Eu fico bastante abalada. Essas pessoas que estão nessa situação, né, que é uma situação extrema, né, eu digo, mas outras pessoas também que já estão na situação do vício, isso é muito mais forte, né, do que qualquer instinto de proteção do corpo, né, ela já alterou tudo isso, né, então, na hora ali que ela está sob o estado, né, em estado alterado de consciência, ela não vai ter consciência, tipo, de não estar perto, de não fazer certas coisas de ter cuidados, assim, né, aí ela tá se colocando em risco em dobro, né, eu diria, em risco de pegar uma doença, em risco porque o vício talvez a doença aí, se a gente for pensar, mais grave. Verdade. E Nath, bom, diante de tudo isso, né, de tanta dor, de tanto sofrimento, quais os pontos positivos que você enxerga nessa pandemia, dentro do cotidiano das pessoas? Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, para responder essa pergunta. Até porque a vivência, né, a própria vivência de tudo que está acontecendo mundialmente, das pessoas, e a gente começar uma disputa política no meio de uma crise sanitária, me deixou bastante entristecida, assim, com toda a situação, né, e das pessoas não conseguirem entender a gravidade do problema. Mas, assim, o que eu vejo talvez, né, de alguma coisa positiva, ações de solidariedade que eu consigo ter acesso, que eu consigo enxergar, assim, tanto, às vezes, nas pessoas que eu conheço mais próximas, quanto no meu prédio, quanto, às vezes, no bairro, quantas vezes em alguns lugares que eu vou, né, na cidade que a gente vive, que é uma cidade grande, então tem muitas coisas ruins, mas tem muitas coisas boas, né? Então, eu acho que de ponto positivo, assim, que eu vejo, é essa humanidade, às vezes, florescendo, né, e as pessoas sendo solidárias, as pessoas conseguindo ajudar umas às outras nesse momento mais difícil, mas eu reafirmo, eu tenho um pouco de dificuldade ainda para ver isso, porque isso não é a maioria, infelizmente. Concordo. É verdade. É até triste, né, gente? É até uma conversa que a gente teve ontem com o professor Rafael. Essa pandemia vai acentuar as pessoas boas, mas também vai acentuar as pessoas más. Infelizmente. A gente vai ver um pouco disso. São cenas para os próximos capítulos. Quem sobreviver verá, né? Exato. Bom, a gente estava falando da convivência em família, etc. Como é que a gente faz para lidar com a hiperconvivência? Porque antes a gente podia respirar um pouquinho, ir lá fora, contar até 20, voltar, né, para não enforcar o coleguinha, né, roupa não jogar
água quente Água no ouvido. fervendo. Isso, água fervendo no ouvido. Meu Deus do verdade. céu. É, Ai, gente, não era mais fácil falar tomar umas? porque não sei, essa vontade aflora de uma tal forma. Crianças, não façam isso em casa, só para maiores de Mas 18 me anos. fala uma coisa, tudo isso as pessoas vão escutar que a gente está falando? A gente pode cortar umas partes, assim. Não, eu não me importo, mas é que, né, às vezes vai dar alguma Às vezes eu posso dar uma opinião assim um pouco controversa. Não, gente, eu vou explicar. Sabe o que acontece, gente? A gente, às vezes, tem vontade de gastar o réu primário da gente. Todo mundo tem, gente. Vai dizer que você não tem. Claro que tem. Dá vontade de gastar o réu primário, tá? Mas aí a gente pensa melhor, volta. Só que o detalhe é o seguinte: quando você está confinado em casa, a única coisa que você pode ir é no banheiro, respira fundo, joga uma água fria na cara e volta, entendeu? Água termal. Não, água termal tá cara, filha. Faz a rotina skincare, né? Pode não. Água termal tá cara. E aí você paga em dólar ainda. Não, você joga uma água fria no rosto e você já coloca um caneco para ferver com água quente no fogão, porque passa um álcool em gel, assim. álcool em gel. Bom, hiperconvivência, né? Gente, assim, não é fácil, né? Não tem segredo, não tem fórmula mágica, não é uma coisa que, 10 passos, né? Esses livros que você escuta, compra lá, não sei o quê. Decálogo. Não tem. Na verdade, é um exercício diário de você aceitar o que você não pode mudar, né? E serenidade para mudar o que você pode. Não, é o contrário, né? Serenidade para aceitar o que você não pode mudar e coragem para escolher, né? Saber escolher o que você não pode mudar e o que você pode. E eu falo disso, mas a gente pensando na gente, né? O que a gente pode mudar na gente e o que a gente não pode mudar na gente, o que a gente precisa aceitar e aprender a colocar isso de formas mais brandas para o outro também conviver, né? Porque a gente fala, é difícil conviver com o outro, mas é difícil para o outro conviver com a gente também, né? Agora, é um exercício diário, porque a convivência, ela vai estar... Lembra daquilo que a gente estava falando da privação, né? A privação, você está privado de alguma coisa, ela aumenta o valor daquilo que você está privado, e você quer muito estar em contato com as outras pessoas porque você está privado. Agora, a saciação diminui o valor. Então, a gente está saciado do outro, né? Você está ali todo dia, não tem assunto mais, não tem que conversar. Só você mesmo, as suas insatisfações, a do outro, né? Do marido, da família ali, né? Com quem você convive. E é um exercício diário de tolerância, de benevolência e de paciência, né? Eu acho que essas são as três coisas. O BIP tem que estar ligado. Benevolência, benevolência, paciência e indulgência. Então tem que estar sempre ligado o BIP. Nossa. Gente, agora eu vou dizer, viu? É porque meu marido não vai escutar mesmo, eu nem vou pedir para editar essa parte também, não. Mas a gente também, nesse momento de estresse, eu acho, né? A gente fica mais estressado e tudo, e também os nossos defeitos também se potencializam, vai. Sim. A gente fica mais irritado, se a sua TPM é ruim, você vai ficar 20 vezes pior. Se você é uma pessoa ansiosa, você vai ficar mais ansioso. Se você é uma pessoa que tem um estupim mais curto, vai piorar mais ainda. Então, pense que você também vai ser uma pessoa mais difícil de conviver, não é só, né, a outra pessoa que convive com você. Eu estou falando aqui, por exemplo, né, da pessoa do outro interno que convive comigo, que é no caso meu marido, mas pense numa casa que tem, né, mais pessoas. E às vezes você não tem nem como dividir, às vezes a casa é pequena, né? Não tem, você divide o quarto com alguém. É difícil mesmo, é difícil ter
paciência, né? Paciência, indulgência, benevolência. Benevolência, exato. Então, realmente é complicado. Respira fundo, toma um suquinho de maracujá, um chazinho de camomila à noite, aproveita o frio e vai, porque a gente tem que pensar no fundo, é que a gente está com saúde. Exato. Né? Pensar nas coisas positivas, né, que você tem, porque senão a gente não consegue passar por essa pandemia, não. Realmente não é fácil. E tudo isso ajuda, né? Tanto você ter paciência, você ter, se reconhecer o que é difícil em você, né? E o outro tá aceitando, né? As outras pessoas, os seus familiares. Então, você ter um pouco mais de paciência, eu acho que tem muitas discussões, muitas brigas, muitas coisas que a gente entra que às vezes não vale a pena, né? Então, ainda mais nesse momento de uma hiperconvivência, é melhor às vezes você deixar, né? E é um exercício que é todo dia ali você tentando, né, tentando conviver melhor, tentando ter paciência. Paciência, eu acho que é a palavra-chave, né? Tanto paciência com seus defeitos, quanto do outro também. Porque, como você falou, se vai ficar mais exacerbado, né, as qualidades ficam exacerbadas, os defeitos também, no outro também, né? E aquele exercício que a gente falou de ver as coisas boas, né, ver ali no teu microambiente o que tem de bom, e o que tem no macro também, o que tem de bom, ajuda, né? Isso é uma coisa que realmente ajuda a convivência, né? A gente parece meio clichê, mas o exercício físico, a atividade física, ela é feita de qualquer forma, né? Do jeito que for possível para cada pessoa aí no seu ambiente, também é uma questão de saúde, né? Isso também ajuda. A gente, às vezes, vê a atividade física só como uma questão de estética, né? Mas ela é também como se fosse um estímulo para a saúde mesmo, né? Então, que é muito importante nesses momentos, sabe? De convivência demais, né? Quem mora em casa, às vezes pode ir no quintal, fazer um exercício, algum tipo de exercício no quintal, que é bem legal, né? Gente, se nada der certo, faz um brigadeiro, entendeu? Faz um brigadeiro, faz de panela mesmo, tá? Não pode compartilhar, tá? Aí divide, não compartilha não, porque se tiver alguém assintomático com Covid, aí espalha o Covid para todo mundo. Aí divide, entendeu? Dá as colherzinhas e aí fica todo mundo amigo, dá tudo certo. Nada que um brigadeiro não resolva. Viu? Essa última pergunta sobre a hiperconvivência acabou trazendo a questão do acentuar o problema, do confinamento e tudo mais, dos relacionamentos, né? Eu não vou fazer a próxima, mas eu vou pontuar algo. Algumas cidades do país, principalmente da China, estão retornando gradualmente à rotina, né? E a gente percebe que com essa hiperconvivência, com esse confinamento que acentuou os problemas que já existiam entre os casados ou entre as pessoas, o número de divórcio bateu recorde. O CNJ aqui no Brasil resolveu fazer divórcio virtual. Mas, meu Deus! Foi, ou seja, no período de pandemia, o CNJ publicou o provimento número 100, de 2020, que trata de outros atos notariais, acho que é notariais, de forma eletrônica, inclusive o divórcio virtual. Será que não foi por conta essa hiperconvivência? Eu estou casada com quem eu não sabia? Então, ou será que as duas coisas? Acabou se tornando uma pergunta, né? Mas será que eu casei com aquele filme conhecido, Dormindo com o Inimigo? Então, bom, a gente vai ter aí uma questão também que esses serviços, eles ficaram fechados, né, durante um tempo. Então, eles estavam sem atendimentos, e então é claro que você vai, quando volta esses serviços, você vai ter uma procura maior, né, porque já tinham coisas ali que já estavam, né, para ser feitas, e aí teve que esperar. Então, é claro que a gente não pode deixar de
levar isso em consideração, né? Falar, mas tá fazendo virtual? Tá fazendo, porque é melhor, é mais seguro para quem trabalha, para quem está, né, ali procurando esse tipo de serviço, enfim. Mas o divórcio, ele vem crescendo, né? Vocês podem falar até melhor que ele vem crescendo, assim. E eu acho que é uma construção da nossa própria sociedade, de muitas vezes não entender que a convivência, ela não é fácil, né? A convivência antes, quando ela a gente não estava em quarentena, ela não era fácil. E aí, em quarentena, ela também continua não sendo fácil. E quando acabar, também não vai ser, né? Conviver com o outro, que é uma outra pessoa, é difícil. Conviver com a gente mesmo, com as nossas próprias, né? Nossos próprios sintomas, nossos próprios fantasmas, nossas próprias realizações, né? Já é difícil. Conviver com o outro é mais. Eu não acho que você estava dormindo com o inimigo, sabe? Eu não acho que as pessoas não sabiam com quem elas estavam casadas, quem eram aquelas pessoas. Mas eu acho que hoje, nessa busca incessante, porque a gente tem uma ilusão de, vamos ser felizes, porque eu vou casar e vou ser feliz. Pois Porque, é, as pessoas têm essa ilusão de que a felicidade é depois do casamento, ou senão todo dia tem que ser feliz. Não é assim, gente. Felicidade não é. todo Não, dia é a um gente exercício da felicidade, todo dia, todo dia a exatamente. gente pode ser feliz, mas é um exercício diário, né? Que nem o exercício de Isso. conviver bem. Mas tudo a gente tem que se exercitar, tudo a gente tem que exercitar. Para você passar num concurso, você precisa se exercitar, você precisa estudar, para você desenvolver um bom trabalho, você precisa ali despender um tempo ali, e para conviver bem também, e para ser casado também, né? Ser casado ainda mais, eu acho. Talvez seja o exercício de todos aqui que a gente citou, o mais difícil, porque você vai estar convivendo com uma pessoa que é totalmente diferente de você, né? Então, mas eu ainda acho que não é essa questão só da pandemia que aumentou o divórcio. Eu acho que é um pouco dessa ilusão que você vai casar, você vai ser feliz, que a gente tem que ser feliz. E a felicidade, assim, ela é uma felicidade vendida, né, na internet, nas redes sociais, que é tudo maravilhoso, que é o pedido dos sonhos do casamento, que é o casamento maravilhoso, que é a convivência maravilhosa, que é o café da manhã, não sei o quê, e que é essa coisa meio hollywoodiana, né, que é vendida, e que ela no dia a dia a gente sabe que não existe, né, gente? A gente sabe que na prática a teoria é bem diferente, né? Então, eu acho que é isso, essa ilusão, né, essa felicidade fake mesmo, né, vendida nas redes sociais, é que acaba iludindo as pessoas, aí você tem uma fantasia de como é a vida, e quando você está vivendo, você vê que não é daquele jeito. Uhum. Acho que a pandemia acentuou um fenômeno que já acontece há muito tempo, né? Sim. Ela é reflexo, essas questões todas, é porque é o que você falou, é a intensidade do momento, né? Ela condensou tudo isso, e aí por isso a gente está vendo esse boom todo agora, mas é reflexo realmente disso tudo, né? As pessoas também, hoje em dia o casamento é tão fácil, você casa de manhã e pode separar de tarde, né? Então, esse negócio de ser tão efêmero, né? De ser rápido, A gente tem um problema muito rápido. sério, assim, que é diferente do que a gente está falando. A gente tem um problema sério no tratamento, por exemplo, da depressão, né? Que é uma doença complexa com tratamento complexo, porque ela exige muito ali do sujeito. Ela exige que ele tome os remédios, ela exige que ele vá na terapia, ela exige de um monte de coisa dele, que ele vigie os pensamentos dele, que ele faça e é todo dia. E por que é difícil? Porque é muita coisa que é exigido do sujeito que está adoecido, né? Ele vai ter ajuda, ele vai ter staff, ele vai ter uma medicação, ele vai ter um psicólogo, ele vai ter ali, mas precisa ainda muito dele. E tudo que a gente está falando aqui, para você conviver bem, para você trabalhar bem, para você estudar bem, tudo depende da gente. Então, assim, ó, é um exercício, né? Tudo depende muito da gente, do que a gente está fazendo, de como a gente está construindo. E quando você traz assim, é efêmero, não tô bem, eu separo. Agora eu vou ser feliz de novo, eu caso. Não der certo, eu separo. E as coisas, para elas perdurarem, né, ela precisa dali, do investimento nosso, ali, de energia mesmo, de disposição, de estar ali, né? Eu percebo que, assim, se hoje você quer passar num concurso, por exemplo, não vou ali, vou estudar, se não passar,
Não, presta o outro. Não, não é assim. Por quê? Porque você vai gastar um tempo, é caro, você... A pessoa precisa ser lapidada, né? Exatamente, e aí você precisa, e se você não passar, você talvez não tenha um trabalho, né? E aí é ruim, então aí faz você o quê? Vai se dedicar. E aí a gente acha que para a saúde mental não precisa se dedicar, para um casamento não precisa se dedicar, para conviver bem com a família não precisa se dedicar, e tudo isso vai precisar de dedicação, né? E o que vai dar certo, melhor ou pior, vai ser onde você se dedicar mais ou menos, né? O trabalho, para os estudos, para a família, relacionamentos, enfim. Os problemas complexos não têm soluções simples. De jeito nenhum. É um quebra-cabeça, né? É um encaixe. Os problemas complexos têm soluções complexas. Não são soluções simples. Você precisa ter um encaixe aí. Então, são soluções complexas também. E as soluções complexas, elas têm duas características que precisam muito do nosso empenho, que é muito difícil para a gente, que é frequência e constância. Então, a gente precisa de uma certa frequência para estudar, para trabalhar, para quem quer passar em concurso, para quem quer né, passar na prova da OAB, enfim, no trabalho, qualquer coisa, você precisa de frequência e constância. É muito difícil, é cansativo, né? Quem já passou em concurso, quem já prestou uma prova, ou quem já estudou muito para conseguir certos objetivos, você sabe que não é fácil, né? Você ter uma constância, ter uma frequência. Só que aí você tem que dispor isso, né, que você está fazendo ali para um objetivo muito específico, para a vida, né? Que é complexo demais, e não é fácil, gente, não é fácil. E ainda a pessoa ainda tem um ponto anterior a isso tudo. A pessoa precisa identificar esse problema. Exatamente. E essa identificação desse problema exige da pessoa um autoconhecimento, né? Sim. Aí é uma coisa complicada, né? Porque tudo bem, você ter essa solução, ok, mas identificar esse problema é um passo anterior difícil, né? É que as pessoas estão mais habituadas a apontar do que a olhar para si Julgar próprio. do que olhar para si, né? Ah, nossa, isso me deixa meio triste, sabe? É. Porque o julgamento, ele é tão pobre, assim, ele é tão raso, né? E é tão fácil você falar assim, por causa disso, por causa daquilo. E aí, o que você está se dedicando? O que você está fazendo, né? O que você está identificando em você que você poderia mudar? Porque é muito fácil a gente falar assim, é difícil conviver por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa da minha mãe, por causa do meu pai, e a parcela, né, que eu tenho aí, né? O que eu estou fazendo? Exato. Não, mas Ô, Nath, eu acho que, na verdade, assim, você acabou até já respondendo esse próximo item nosso. O que você acha que, assim, ao final da quarentena, as pessoas vão sair das suas casas se importando mais com as outras pessoas ou com as relações? Ou você acha que isso vai ser por um curto tempo? Eu acho que vai ser por um curto tempo, né? Eu acho que enquanto também. Eu acho que enquanto a gente está privado daquelas relações, de estar ali naquelas situações, a gente está com a impressão que aquilo que tinha um valor muito grande. Mas quando a gente puder estar com as pessoas, a gente vai começar a dar desculpa de novo, não posso, porque não sei o quê, porque minha bateria acabou, porque não sei o quê. Aí você vai começar a não ver os seus familiares porque você não quer, né? Agora a gente não tá vendo porque não pode, aí você vai começar a ver porque não quer. E eu tenho muita dificuldade de ver hoje as pessoas assim, saindo, sendo tolerantes, sendo amáveis, sendo educadas. Nem precisa ser amável, né? Mas assim, sendo educadas, né? Educadas, eu acho que Bom dia, obrigada. Exato. Por favor. Sendo educadas, assim, né? Educadas e educadas. Vamos pensar só em educadas, porque eu acho que o resto é muito, assim, gentil, amável né? E aí solidária já exige muito. Mas eu acho que não. Eu acho que vai ser só durante um curto período de tempo, assim. Depois a gente vai voltar a ser o que a gente sempre foi, né? Sim. O normal antigo, né? Porque tem o normal novo, o normal antigo. Vai continuar sendo o normal antigo, exato.
Tati, e essa fala sua, o que me preocupa muito mais é que se a gente for transportar o Brasil dentro de um panorama internacional, e a gente precisa fazer isso, porque infelizmente nós não podemos nos incluir no mundo, porque nós não, no momento, nós não fazemos parte dele. Uhum. Nós realmente somos um país à parte. Eu acho que nós vamos ter outras dificuldades, porque nós estamos aquém de muitos outros países. Nós estaremos atrasados em muitas outras coisas. Eu acho que a pandemia, ela vai trazer, de uma maneira geral, para alguns anos à frente, algumas necessidades, alguns anseios da sociedade em questões culturais, raciais até, porque a gente está vendo essa demanda, políticas, mas eu não sei se isso trará para o Brasil, né? E isso a gente não vai sentir, sabe? Individualmente, eu acho que tudo isso que você falou vai acontecer. Sabe, eu estou falando de uma visão macro, Sim. sabe? Uhum. Eu acho que nós não vamos participar tão fortemente dessas demandas, porque hoje a gente não está inserido num contexto internacional. A gente não está inserido. As meninas, não sei se concordam com o que eu estou falando, mas Infelizmente, eu concordo. eu não vejo a gente inserido num contexto internacional, não vejo a gente participando de transformações que o mundo vai participar, sabe? Pensando lá na frente. Sim, sabe? Já estão fechando as portas para a gente agora, em isolamento social, imagine depois. Sabe quando a gente estuda nos livros de história as transformações, as grandes revoluções, as pandemias, o que trouxe a peste negra, depois o que aconteceu depois da peste negra, etc., o que aconteceu com a Gripe espanhola. gripe espanhola, etc., eu acho que a gente não vai estar nesse contexto. E pensando numa visão micro, que é exatamente as relações do dia a dia, etc., eu acho que essa pandemia, para os brasileiros, vai ser igual às eleições. A gente vai esquecer. Daqui a 5 anos, a gente vai estar do mesmo jeito que a gente estava antes. Ninguém vai nem lembrar. Humanidade, que ninguém lembra que doou para live. Qual live que você doou? Vai ser a mesma coisa. Em quem você votou? Ninguém lembra. Não sei. Memória curta, né? Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Bom, eu acho que a pandemia, né, todos esses problemas econômicos e sociais e sanitários, eles trouxeram, na verdade, eles exacerbaram as diferenças que já existem, né, no nosso país, que é muito grande, né, e um país com tantas diferenças, assim, grandes, nessa magnitude, ele não tem necessidades básicas supridas, né? Porque quando você fala assim nessa questão de história, eu penso que as pessoas elas tinham participações, né, grandes, mas elas tinham algumas necessidades básicas supridas, né? Então eu fico pensando, você falou que ele mora lá perto da Cracolândia, né? Como aquelas pessoas vão participar de alguma coisa? Elas estão adoecidas, né? Exatamente. Como pessoas que não têm moradia direito vão participar de revoluções? Não vai, porque ela não tem necessidades básicas supridas, né? E isso é muito forte. Quando você fala assim, ó, que a pessoa esquece, né? Ela esqueceu em quem votou, esqueceu. Esquece, sabe, que ela está em busca de sobrevivência. Quem está em busca de sobrevivência, ela não essas questões mais filosóficas aqui, se a gente pensar numa pirâmide, né, essas questões mais filosóficas, elas estão muito distantes, né, das necessidades básicas ali, né, e é meio triste, né, meio assim, meio difícil a gente pensar nisso tudo, pensar que isso pode acontecer, pensar que a gente está caminhando para que aconteça, né? Mas eu já vejo as pessoas intolerantes, eu vejo as pessoas cada vez pensando mais nelas, nas necessidades delas, vendendo uma vida que não existe nas redes sociais, vendendo uma felicidade, né, comprada aí, né?
filtrada, né, num negócio para ficar bom, para ficar bonito. E acho que é isso. A gente fazer um pouco da nossa parte, né? O Saiu Edital tenta aqui criar um diálogo para também trazer essa realidade. A gente sabe que a gente não vai salvar o mundo, né? Não, mas Não vai a salvar própria, o Brasil, que dirá o mundo. mas a própria autorreflexão, né? Porque se Exato. eu se eu reflito sobre o que eu faço, o que eu penso, se eu reflito sobre o que eu estou fazendo, eu posso tentar mudar, né? E aí eu tentando mudar, eu posso tentar participar de coisas que eu concordo, que eu busco, né? E convivendo melhor com as pessoas, respeitando mais os vizinhos, porque se você respeita o seu vizinho, você passa a respeitar as outras pessoas também, e aí vai, né, vai aumentando isso. Eu acho importante nesses momentos de reflexões, apesar dele não parecer que é muito pequeno, se a gente não começar no pequeno, a vida é constância e frequência, né? Se a gente não começar no pequeno, a gente não vai conseguir alcançar o macro nunca, né? Sem dúvida. Eu acho que eu particularmente, pessoalmente, vejo assim essa pandemia como um momento de autoconhecimento mesmo e de ressignificação de muitas coisas, tanto pessoalmente, mas como uma posição de cidadã mesmo. Eu acho que a gente tem que ressignificar muitas coisas, ver o que a gente quer, qual é a nossa posição como pessoa mesmo, o que a gente pode fazer, onde a gente quer estar, Uhum. sabe? Daqui a 10, 20, 30 anos, sabe? O que a gente faz hoje tem reflexos lá na frente. Então, Sim. esse momento de ressignificação é importante, tanto na vida nossa pessoal, quanto na nossa postura como cidadã. Sim, eu vi uma coisa muito, muito bonita, assim, que eu passei a fazer e eu vou ser muito sincera que eu não fazia. Eu tento não jogar lixo no chão, né? Jogar o lixo no lixo, tento separar meu lixo, enfim, esses cuidados com o lixo. Tanto que minha bolsa, minhas mochilas é bem sempre nojenta, né? Porque tem o lixo ali, tem a coisa que eu comi, tem o negócio que eu bebi, eu jogo tudo lá para quando chegar em casa jogar. E um dia eu vi um menino, um moço assim, um jovem, pegando o lixo da rua e colocando no lixo, que não foi ele que jogou, porque eu vi a pessoa que jogou. E aí eu fiquei assim, né? Falei, nossa, né? E aí ele falou assim, eu escutei ele falando com um amigo dele. Aí o menino falou assim para ele, uma coisa que eu falaria, não foi você que jogou. Ele falou assim, não foi eu que joguei, mas eu moro aqui também. Então se eu deixar esse lixo, você está no meu mundo, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, por que eu não fiz isso antes, né? Tá? Eu moro aqui, né? Eu moro nesse lugar, né? Então se estiver sujo, se nasce um mosquito aqui, eu posso pegar uma doença e o outro também. Então, eu acho que talvez essa seja uma lição que eu aprendi, que eu acho que é mais importante de todas as que eu tive na pandemia, além de tudo isso que você já falou, que eu acho que é um movimento que todo mundo acaba fazendo, né? Mas de pensar que não é porque não foi você que jogou, não é porque foi você que fez que você não pode melhorar, não é porque o seu marido, sua esposa, seu amigo, seu colega de trabalho, ele não faz alguma coisa que você também não vai fazer, e aí vai deixar que o ambiente se torne hostil, né? Acho que isso a gente pode, um exercício diário, assim, né, de melhorar alguma situação, tanto né, no trabalho, quanto nos estudos, quanto em casa, é o que a gente pode fazer, e eu acho que é muito, muito importante, apesar de ser pequeno, né, é muito importante. Eu costumo, inclusive, eu costumo dizer assim, basta que cada um faça a sua parte. Nada além disso. É mínimo, é pouquinho. Faça a sua parte, acabou, né? É mais do que isso, Rô, porque vai ter alguém que não vai fazer. E aí, se você não fizer porque ele não está fazendo, a gente acaba ficando igual, a gente vai começar a ficar de pequeno igual. E aí é um exercício também de bastante paciência, de humildade, inclusive, de você fazer, mesmo que eu não está fazendo, preciso fazer porque é bom para nós dois, é bom para mim se eu faço, Sim, né? E eu acho que isso a gente pode abranger para muitas esferas, né? Inclusive de atingir outras pessoas, de atingir as pessoas que estão escutando também, se refletirem sobre, né, o que a gente fala, sobre a vida, sobre o que realmente eu estou fazendo para melhorar. Porque a gente tem né? Ninguém faz nada. Tá, mas eu também faço parte desse ninguém, eu também não estou fazendo.
né? E se você também não está fazendo, aí você também não pode reclamar, né? Eu sempre acho que o que é combinado não sai caro muitas vezes, né? Então. A gente tem a visão de que só é meu o que é privado. Por exemplo, Exato. só é meu a minha casa, o meu carro, a minha bicicleta, a minha mochila, a minha bolsa. Eu pisei na calçada, aquilo ali já não é meu mais, entendeu? A rua não é minha, a praça não é minha. Mas a partir do momento que é público, é seu. É Que aqui seu, está o e seu você dinheiro. precisa cuidar. Então, é essa visão que a gente não tem. É a visão um pouco do brasileiro. Quando você sai do país, você entende a diferença das pessoas cuidarem do público lá fora. Por que elas cuidam do público? Porque elas entendem que lá fora aquilo ali é delas. A praça que está lá é delas. Eu não vou jogar um papel aqui nesse jardim, porque esse jardim é meu. Então, eu quero esse jardim bonito, eu quero passar todo dia aqui e ver esse jardim limpo, esse jardim é meu, entendeu? Quando a gente fala da praça, assim, outro dia eu me dei conta disso, eu falei, nossa, alguém podia adotar essa praça, né? Tá tão jogada. Poxa, porque eu não posso passar aqui também e de repente ajudar, sabe? As coisas públicas não são nossas, a gente não foi criado com essa mentalidade, isso é cultural. Sim, além disso, a gente acha assim, mas eu pago imposto, então a prefeitura que tem que vir aqui limpar, não sei o quê. Eu concordo, eu acho que é um serviço que ele tem que prestar, assim, mas não A vai gente pode fazer a prestar. nossa parte. Exato, e também, assim, eu acho que isso engrandece, né? Engrandece a gente cuidar do público, a gente cuidar das nossas relações, a gente cuidar das amizades, a gente escutar o outro que não tem a mesma opinião que a gente ajudar o idoso, agora juntando com tudo que a gente falou, né? A gente ajudar o idoso que é vizinho, você não precisa usar todos os idosos, mas você tem um vizinho que é idoso, você pode ajudar ele, Sim. né? Você não pode ajudar a cuidar de todas as crianças, mas se você tem uma criança na família, você pode ajudar ali a mãe que está sobrecarregada, que também está sofrendo lá com todas aquelas coisas que a gente já falou aqui, com todo o medo, com toda a ansiedade e insegurança que o mundo proporciona para a gente, né? Também está triste com aquela notícia que ela vê que é de entristecer qualquer pessoa, né? Acho que... Está disponível, né? Exato. Isso aí. Nath, foi muito bom. Gente, Uma conversa tão boa, tá vendo que o tempo Nossa, foi. que eu adorei! eu que adorei, eu tô preocupada com o horário, eu fiquei meio tensa até, porque eu fico pensando que vocês têm que trabalhar alguma coisa, fazer alguma coisa assim. Não, a mas gente estava aqui livre deixar por amanhã conta para do isso. podcast. Gente, que Mas delícia, eu adorei. Que foi bate-papo Vocês são bom. muito legais, eu adorei mesmo. Foi ótimo. Eu acho que vai ser excelente para o público, assim, porque realmente são coisas do dia a dia, são coisas que afligem mesmo, que passam pela cabeça da gente, que a gente fica chateado. E foi muito bom. Preciso salientar que foi escolhida uma mulher, porque a gente queria que fosse uma mulher, Exatamente. Legal, entendeu? Com legal. A Nath foi certeza. escolhida também, não só porque a gente já conhecia, mas a gente queria que fosse uma mulher, que a gente sabia que ia ter uma sensibilidade diferente para esse assunto. Sim, A gente faz questão sempre de trazer alguém, claro, com conhecimento, mas que tivesse essa sensibilidade à parte que a gente sabe que as mulheres têm. que Bom, legal. muito obrigada, te Ai, gente, agradeço muito, foi show de bola. Eu acho que se tivesse aqui, mas deixasse a gente ficava aqui, ó, o dia inteiro com certeza, só batendo papo, Ia ter É verdade. assunto. né? com certeza. Eu ficaria Sempre tem mesmo. assunto, sempre tem assunto. Não, a gente pode marcar outro sem gravar mesmo. Verdade. Podemos. Foi show de bola. A gente agradece muito a equipe que saiu edital e já pelos os nossos seguidores a gente te agradece mesmo, viu? Imagina, eu que agradeço, deixo à disposição, caso vocês precisem de qualquer outro assunto, só me mandar antes que eu estudo. E precisando de ajuda, né? Estou sempre por aqui. E vou deixar também para vocês um link para cadastrar, que você entra lá, qualquer pessoa pode entrar, entra, faz um cadastro, tem atendimento voluntário de psicólogos, né? Eu acho bastante importante, né, o serviço, e às vezes tem pessoas que estão passando por dificuldades, não estão podendo pagar, são psicólogos voluntários que
se candidataram a fazer algum tipo de acolhimento, né? E para pessoas que estão precisando, então eu acho legal. Aí depois eu deixo aqui para vocês também. E fica aí A gente vai colocar no canal, pessoal. Assistindo pelo YouTube, a gente vai colocar no canal. E quem não está assistindo pelo podcast, depois a gente coloca nas redes sociais os links, tá bom? Sim. Perfeito. Nath, super obrigada. Ah, gente, eu adorei. Papo maravilhoso, gostoso, como que a gente se identificou com tudo. E é muito legal você falar de alguma coisa que você já viveu, que você vive, e isso é muito bacana. Muito obrigado, muito válido. Eu que agradeço, gente, eu adorei. Muito obrigado mesmo, viu? De verdade. Obrigada. Pessoal, que a força esteja com vocês. Ingrid, vai terminar? Bom, pessoal, olha, sigam os nossos canais, a nossa rede social, se inscreva no canal, dê um like aqui para o nosso vídeo, tá? E não se esqueçam, tanto para os estudos quanto para a pandemia, esse é um sacrifício temporário para um benefício permanente. Agradeço a sua audiência, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Até.